Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula. E para essa aula de hoje, olha esse probleminha aí, ó. Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos? Um probleminha muito clássico quando a gente fala de análise combinatória, dos métodos de contagem. E um probleminha muito bacana, né? E quando a gente trabalha probleminhas como esse, né, quando a gente fala assim, números pares de 3 algarismos distintos, nós temos que nos atentar às particularidades para que a gente consiga resolver esse problema. Por quê? Muitas pessoas quando eram assim, são 3 algarismos distintos, então é o seguinte, ó, nós temos aqui, ó, 3 algarismos, nós teremos que fazer 3 escolhas. Nós temos quantos algarismos? Nós temos 10 algarismos. Ótimo, temos 10 algarismos, então, peraí, para escolher o primeiro algarismo, eu terei 10 possibilidades, para o segundo já usei uma aqui, vai sobrar 9, para o terceiro, 8, e aí faz 10 vezes 9 vezes 8, e erra o problema. Que a gente tem que se atentar a algumas coisas, né? Primeiro, ele é um número par, então tenho que modular aquilo ali de forma que ele resulte em um número par. Da forma como a gente está escolhendo aqui, 8 possibilidades, 9 e 10, eu não garanto que esse número vai ser par. Por quê? Quando um número é par, diz aí para mim, o número ele é par, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Então, lembrando, né? O número ele é par quando ele termina com o algarismo par. Então, aqui na última casinha, né, do número, o último algarismo, ele tem que ser um algarismo par. E no momento que você coloca ali 8 possibilidades de escolha, ali você pode ter número ímpar, algarismo par. Então, dentro dessa galera aqui vai ter uma outra galerinha também, que é a galerinha dos números ímpares. Ok. Qual o outro problema? No momento que você coloca aqui, ó, 10 escolhas. Os 10 algarismos aqui, quando a gente trata disso, seriam quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Exatamente os 10 algarismos, né? Então, quando você coloca aqui os 10 algarismos, você está dizendo que aqui também pode vir o 0. E olha o que acontece. Você pode colocar o 0 ali, e nas outras pode colocar 5 e 6, por exemplo. Mas isso é um número de 3 algarismos? Não é, né? 0,56 é o mesmo que simplesmente 56, e ele não tem 3 algarismos. Então, a gente tem que se atentar a essas duas coisas, né? De não ter o 0 na primeira casa e que na última casa a gente garanta que tenha um algarismo par. Então, para isso, para a resolução desse problema, eu vou dividir ele em duas partes. Como é que vai ser? Vejamos, ó. Primeiro, eu vou reservar a última casa para o 0, né? Por que para o 0, né? Pelo seguinte motivo. Lembra que eu falei, quando é que o número é par? Quando o último algarismo do nosso número ele é par. E quem são os algarismos pares? Nós vamos colocar aqui os algarismos pares. Vamos escrever aqui 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu vou dividir aqui em dois casos. O primeiro caso é exatamente quando esse número ele vai terminar em 0. Terminando em 0, ele, consequentemente, ele vai ser par. Então, lá para a nossa última casinha, nós teremos uma possibilidade de escolha, que é o 0 e acabou. E aí, eu vou para a primeira casinha. Veja, o único problema que a gente tinha na primeira casinha é se ele tivesse o 0 ali, né? A gente teria dor de cabeça, mas eu já fixei o 0 na última, né? Então, a gente já usou um daqueles 10 algarismos. Então, isso implica que para a primeira casinha eu não tenho nenhuma dor de cabeça, então a gente pode utilizar qualquer um dos 9 algarismos. Assim como para a segunda casa. Veja, eu já usei um algarismo na última casa, um algarismo na primeira casa, ou seja, já utilizamos 2 algarismos. Então, para a casinha do meio, vai sobrar o quê? 8 algarismos para a gente utilizar. Entendeu? Mas por que 9 e 8? Pelo seguinte, ó, uma coisa até importante que eu esqueci de falar. Esses algarismos aqui do número têm que ser diferentes. Então, a gente não pode repetir. Porque se pudesse, por exemplo, aqui seria 9 possibilidades, né? Porque a gente estaria tirando o 0. E aqui eu poderia usar qualquer um dos 10 algarismos, já que pode repetir, então posso utilizar qualquer um dos 10 algarismos sem nenhum problema. Já que não pode, a gente tem que ir eliminando. Se eu usei o 0 na última, não tenho dor de cabeça na primeira,
né? Então, na primeira eu vou ter 9 possibilidades, né? Então, como eu já usei o 0 e algum outro algarismo aqui, por exemplo, só um exemplo, vamos supor que eu usei o 5 aqui. Então, na do meio eu não vou poder usar nem o 0 nem o 5. Por quê? Porque ele exige da gente, no problema, que esses algarismos sejam distintos. Se não fossem, aí sim, na primeira casa, como eu falei, eu teria 9 possibilidades, exatamente porque eu não posso ter o 0 ali. E na do meio, nós teríamos 10, porque eu poderia utilizar qualquer um dos 10. Não teria nenhum problema de repetição, ok? Então, como são distintos, a configuração é essa. Uma possibilidade para a última, já que eu fixei o 0 lá, o número par terminado em 0. 9 para a primeira, que são 9 algarismos que restaram, e 8 para a segunda, que são os 8 algarismos que restaram. Então, os números pares de 3 algarismos distintos que terminam em 0 são quantos, né? Então, faz o quê? 9 vezes 8 vezes 1. E 9 vezes 8 vezes 1 vai dar o quê? 72. Deixa eu ajeitar esse 1, ficou muito feio, né? Vai dar exatamente 72 possibilidades. Mas o nosso problema não acabou, né? Porque esse número de 3 algarismos distintos, ele pode ser um número par que não termine em 0. E sim pode terminar em 2, em 4, em 6 e 8, e ele vai continuar sendo um número par. Então, nosso segundo caso vai ser exatamente esse. Quando esse número terminar com 2, 4, 6 ou 8. Então, aqui na última casa, ser 2, 4, 6 ou 8. Resumindo, nós temos um total de 4 possibilidades para a última casa. E aí nós vamos para a primeira. Veja que a gente sempre está começando das nossas particularidades. Como eu falei, aqui eu comecei da particularidade do número par, depois eu vim para a primeira casa, que é a particularidade do 0, que ele não pode estar aqui. Então, a mesma coisa aqui, ó, comecei na última casa, que é a particularidade do número par, agora eu vou para a primeira casa, que tem a particularidade do 0. Veja que aqui, ó, o 0 não vai estar na última casa, né? A gente não fixou. Então, o 0 está aberto ainda para a gente usar em outro canto. Então, aqui eu usei, aqui eu posso usar, vou usar, né? Ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Vamos supor que eu usei o 8. Então, vai sobrar quantos algarismos para a primeira casa? Vai sobrar 8 algarismos. E não 9, como alguns devem ter pensado aí. Por quê? Porque na primeira casa eu não posso colocar o 0. Né? Então, para a primeira casa, a gente elimina o 0 da nossa possibilidade de escolha. Então, vai sobrar 8 possibilidades de algarismos para a gente colocar na primeira casa. Então, suponha que eu usei, por exemplo, o 1 lá para a primeira casa. Beleza. Então, para a segunda casa, agora, nós teremos quantas possibilidades? Nós teremos 8 também. Por quê? Porque agora, para a segunda, ó, o zerinho retorna para o bonde. Então, como o zerinho retorna, eu já usei dois algarismos, então, aqui vai ser 8 possibilidades. Então, o total de números que nós podemos formar agora com essa segunda configuração aqui, onde esse número par vai terminar ou com 2, ou com 4, ou com 6, ou com 8, vai ser o quê? 8 vezes 8 vezes 4. Então, veja. 8 vezes 4, 32. Então, vai sobrar fazer o quê? 32 vezes 8. Fazer aqui em cima, ó. 32 vezes 8. Vai dar o quê? 8 vezes 2, 16. 6, que sobe 1. 8 vezes 3, 24. Com mais 1, 25. Então, vai dar 256 possibilidades. Então, quantos são os números pares de 3 algarismos distintos? Veja, o primeiro caso são os números pares terminados em 0. E o segundo caso, terminado com os outros algarismos pares, né? Então, quantas são as possibilidades? Basta fazer o total do primeiro caso junto com o total do segundo caso. Então, nós teremos 72 mais 256. E aí, efetuando essa soma, nós teremos exatamente o quê? Ó, 6 mais 2, 8. 7 e 5, 12, 2 em 1, 2 mais 1, 3. Então, nós teremos um total de 328 números pares de 3 algarismos distintos. E aí, gostou dessa aula de hoje? Se você gostou, se conseguiu tirar
todas as suas dúvidas acerca do assunto, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se ainda não é inscrito, eu peço que vocês se inscrevam agora mesmo no canal e ativem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Conheça nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @DanielMatemática2019. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, galera!